Ok. Ok. Vamos iniciar nosso trabalho. Ô, que xicrinha, hein, o vereador Richard. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida para fazer a leitura do versículo bíblico o vereador Adilson Girardi. Pode falar, vereador. Pois não, senhor presidente. Diz assim a palavra de Deus: o Evangelho de Jesus é a boa notícia de Deus, é a restauração para as nossas vidas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador Adilson. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 25ª sessão ordinária realizada em 6 de maio de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar a reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Gereda. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores e aqueles que acompanham essa sessão online. Recebemos o projeto de lei ordinária número 44/2020, de autoria dos vereadores Ninfo Koenig, Iracema do Retalho, Maurício Peixe e Odir Nunes, além de Rodrigo Facchini, que dispõe sobre a permissão de utilização de videoconferência ou demais formas de teletrabalho pelos órgãos de deliberação colegiados, formados por membros do poder público e da sociedade civil, criados por lei municipal de forma excepcional e temporária, e estabelece a extensão automática dos mandatos dos seus membros, a fim de viabilizar a continuidade das atividades e a realização de reuniões e deliberações durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, Covid-19. Também recebemos do vereador Odir Nunes a emenda modificativa número 1/2020, que modifica o artigo 1º para sanar lapso manifesto ao projeto de lei ordinária número 216/2019, que denomina via pública para fins postais. Recebemos ainda da Secretaria de Governo do município de Joinville o ofício pedindo a retirada do projeto de lei número 27/2020, capeado pela mensagem SEI número 6, de 6 de março de 2020, e que dispõe sobre o tombamento de bens para a preservação do patrimônio cultural, material histórico, arqueológico, artístico e natural do município de Joinville, e revoga a Lei 1773, de 1º de dezembro de 1980. Senhor presidente, eram estas as correspondências. Obrigado, vereador James. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. O PSD, vereador Fábio D'Alonso. Abre mão. O MDB. Quem começa falando? Quem começa falando? Levanta o dedo. O MDB. Vereador Roque Matei. Só um minutinho, Roque, já vai sair lá. Está com a palavra, inicia a palavra o vereador Richard. Ok? Lembra que eu combinei de formar um grupo das bancadas para se conversarem, então, o vereador Richard. Ok. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e quem nos acompanha pela TV Câmara. Bom, presidente, eu, como sempre, redundantemente, trago assuntos pertinentes à segurança da nossa gente, aliado a todos
todas as preocupações, principalmente em relação ao Covid-19, ao coronavírus, outros temas também surgem em nossa cidade e algumas dividem responsabilidades. Mas a segurança pública, em que pese ter uma interpretação, ao meu ver, dúbia em relação às responsabilidades, cabe a nós, dentro do que nos é dado por mandato pelo nosso povo, defender algumas coisas, e eu estou aqui fazendo análise de alguns dados em relação à segurança pública, e nós, novamente, lideramos o ranking no estado dos homicídios no município de Joinville. Perdemos para Florianópolis, que é a segunda cidade com maior número de homicídios, e alguns números aí importantes em relação a isso, com um envolvimento muito grande no tráfico de drogas. Eu tenho, por diversas vezes, levado ao meu manifesto aqui que os verdadeiros traficantes continuam exercendo um papel na nossa sociedade, livres e sem a condição de identificá-los. Talvez esse seja um grande fardo aí para os números, que acabam sendo bastante grandes em relação aos homicídios, né? A vida aí, estava vendo algumas notícias no um grupo de policiais militares, e vendo que alguns crimes de natureza extremamente violenta, coisas que era muito raro ver, né, em 1988, quando nós contávamos nos dedos, ou não enchíamos os dedos da mão, em relação ao número de homicídios. E esses números, eles vêm de uma maneira muito ligada a vários acontecimentos. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver agora com esse fechamento, as pessoas em casa, uma circulação ainda invisível, né? Porque a pessoa sai de um lado para o outro, para o trabalho, para suas atividades econômicas, enfim, sai para suas atividades funcionais, e essa alteração com o fechamento da cidade, do estado, ela cria um novo entendimento para abordagens, enfim, localizar quem são os indivíduos, e há uma alteração bastante significativa, diria eu, preocupante em relação a isso. O governo do estado tem que fazer o seu papel aí nesse afrontamento à criminalidade, principalmente nos crimes de homicídio, porque tenho eu como que de vez em quando algumas pessoas saem muito empolgadas pelas mídias e sem uma inteligência causídica, né, em relação aos crimes, saem alardeando aquelas falas que eu, de vez em quando, costumo fazer críticas sobre o bandido bom e o bandido morto. Eu penso que o bandido bom, enquanto político, exercendo o meu papel, é aquele que não existe, aquele que a sociedade consegue construir parâmetros e identificação suficiente para compreender de onde eles vêm, e então traduzir isso em uma política pública de qualidade que possa retirar esse indivíduo da criminalidade e colocá-lo à disposição da sociedade, indicando a ele boa formação, boa qualificação, enfim, minorizando essas oportunidades. Aí sai com essas falas aí, né, como se esse bandido que sai aí atirando um ao outro tivesse 100% de certeza quem está matando, né? Eles saem puxando o gatilho e acertando em qualquer um. Ora, nós já tivemos aqui algumas ocorrências no passado, onde crianças lá no Jardim Paraíso foram alvejadas, e pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquela ação criminosa foram alvejadas. Então, nos cabe, na verdade, uma responsabilidade muito grande enquanto legisladores, de não apenas cobrar dos nossos governadores, aliás, do nosso governador e principalmente dos nossos gestores pela segurança pública, uma implementação significativa em relação à prática preventiva, externar aí mais atividades de policiamento preventivo, visível, ostensivo, claro, sistêmico, aonde estão acontecendo esses crimes, para que a gente possa efetivamente criar uma rotina de prevenção no nosso município, antes que esses números saiam de 38 assassinatos para cento e tantos, como foram já nos anos passados. Mas em relação ao ano passado, nós tivemos um acréscimo aí em relação aos homicídios, e é importante que haja não só a
prática preventiva daquela polícia que ostensivamente acaba se colocando antes do crime acontecer, mas principalmente daquela polícia elucidatória, da Polícia Civil, com as investigações e as prisões urgentes dessas pessoas, para que nós possamos ter dias melhores e mais seguros, né? Até porque nós já estamos enfrentando uma pandemia e um receio de toda a nossa sociedade em relação ao que pouco conhecemos ainda em relação a esse vírus. Mas a esse que eu tenho certeza que é muito fácil não muito fácil, mas com ações bem complexas e com uma inteligência de segurança pública, tenho certeza que nós vamos memorizar. Nós tivemos uma perda aí do comandante-geral da Polícia Militar, que acabou indo para o governo da União, e assumiu um novo comandante da Polícia Militar, que tem que buscar alguma condição urgente aí para que aconteça essas prevenções e nós não tenhamos aí a nossa sociedade eventualmente alvejada por um desses disparos aí que está matando esses indivíduos aí. Tá bom, presidente? É o que eu tinha. Passo a palavra ao próximo inscrito, se não me engano, o vereador Adilson Girardi pediu 5 minutos para manifestar também sua fala. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Tenho 3 assuntos rápidos aqui para tratar nessa segunda-feira. O primeiro deles diz respeito ao início, né, das obras para a extensão da rede de água potável para a comunidade rural da Rodovia do Arroz, lá na comunidade de Santo Antônio, região rural do bairro Vila Nova. Então, uma luta bastante antiga daquela comunidade. A Águas de Joinville precisou ingressar com uma ação judicial para conseguir uma liminar, né, no Estado para garantir a passagem da tubulação pela Rodovia do Arroz sem que isso tivesse um custo, né, para a comunidade. Então, já foi aprovado, né, as obras começaram hoje e muito em breve, né, aquelas cerca de 200 famílias lá da comunidade Santo Antônio receberão água encanada na Água de Joinville. Será uma grande vitória depois de mais de 30 anos de busca, né, de espera por esse benefício. Agora, então, eles vão receber esse benefício. Outro assunto diz respeito à questão da dengue. Apesar de que no bairro Vila Nova ser um dos que figuram, né, com os menores números dos casos dentro de Joinville, até por causa da prevenção que foi realizada nos últimos anos aqui, nós iniciamos, né, junto com a nossa equipe, na última semana, um mutirão com voluntários do bairro para que a gente pudesse identificar e colaborar com a prefeitura, com a subprefeitura, na identificação e na solução de iminentes, né, problemas de pontos onde poderia haver focos do mosquito da dengue. Então, o trabalho foi iniciado na semana passada e a nossa equipe está na rua, está visitando as casas, conversando com moradores, dando orientações. A gente também vai entregar um panfleto, né, com orientações vindas da Secretaria da Saúde a respeito da prevenção sobre a dengue. Eu acho que se cada um fizer o seu papel, né, a gente consegue colaborar e ajudar, né, para minimizar o impacto desse mal, né, que é muito grave. E por final, né, eu queria destacar também e falar para os moradores da região do Vila Nova e das imediações que estão acompanhando, né, as obras que estão acontecendo no bairro. Então tá até difícil de circular no Vila Nova. Nós temos nesse momento, né, nesta segunda-feira, nós tivemos 7 obras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, além das obras de recapeamento, revitalização da Rua 15 de Novembro, hoje também foi pavimentada a Rua Francisco Moser, né, uma rua importante, uma das mais antigas do Vila Nova, uma parceria feita, né, entre a prefeitura e os moradores, 500 metros de asfalto. Então, tá sendo concluído agora, acabei de voltar de lá. Então, mais uma vitória, né? Então, nós temos 7 obras acontecendo no bairro. É até difícil de circular por aqui. A gente pede a compreensão, né, dos moradores, porque precisa ficar assim para que o benefício, né, depois venha. Então, está ruim agora, tem poeira, tem buraco, por causa das obras, mas muito em breve, né, a gente terá, então, a Rua 15 de Novembro recapeada, revitalizada, dando aquilo, né, que a comunidade merece, né, para a principal entrada do bairro Vila Nova. Então, quero agradecer também o empenho, né, da subprefeitura do Vila Nova, agradecer ao atendimento, né, que o
secretário Romualdo tem feito sempre para as questões do nosso bairro. Agradecer também ao prefeito, né, por ter autorizado essa obra tão importante, os 4 quilômetros de revitalização da Rua 15 de Novembro. Fazia 18 anos, né, que a comunidade esperava por essa revitalização e agora está saindo, né? A pavimentação da Rua 15 foi feita pelo prefeito Luiz Henrique, à época, uma parte dela, e a outra parte pelo prefeito Tebaldi. Isso foi no início dos anos 2000, 2002, 2003. E agora, então, depois de 18 anos, nós temos a revitalização. Era isso, senhor presidente. Eu passo a palavra para o vereador Roque. Ou o vereador Pelé, não sei quem está inscrito. Pelé, primeiro. Vereador Pelé. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, também eu não poderia hoje deixar de citar aqui, no último dia 29, o posto da Ilha dos Espinheiros estava tendo uma liminar aí para ser fechado, e daí essa comunidade, até na hora da sessão, muitos moradores, muitas pessoas lideranças da comunidade me ligaram e me cobraram o que estava acontecendo, porque o posto ia ser fechado. Até tanto tinha mudado o pessoal para ser atendido aqui no posto da Vila pela pandemia que vinha acontecendo. Daí foi unificado os postos pelo atendimento. E daí saiu um comentário que ia se fechar esse posto. E essa comunidade ficou uma situação difícil, daí todo mundo apavorado que ia se fechar esse posto. Eu liguei para o prefeito, quero agradecer ele, que prontamente ele falou, não, pode falar para a comunidade que não vai ser fechado. E daí o secretário Jean já prontamente me ligou, falou, Pelé, pode falar para esse povo que não vai ser fechado o posto. Hoje, eu agradeço, estive lá no posto, reabriu os postos, o posto do Moinho e do Final dos Pinheiros reabriram de volta, e essa comunidade hoje está muito feliz pelo que aconteceu. Então, eu não poderia deixar de citar aqui hoje, agradecer ao prefeito, ao secretário Jean, que prontamente já defendeu e não deixou fechar esse posto, porque eu acho que é uma perca muito grande. Depois que se tem um estabelecimento que o povo é atendido, eu acho que nós não podemos regredir, nós temos que melhorar. E é dessa forma que, por isso que hoje eu defendo o prefeito, defendo o secretário, porque eu acho que nós não estamos aqui para o povo perder, eu acho que nós temos que estar aqui sempre para o povo ganhar com isso. Então, agradeço de coração e vejo hoje uma comunidade feliz, muito contente, por continuar esse atendimento no bairro. E dizer para as pessoas que a gente está junto, no que a gente pode ajudar, a gente está junto, e agradecer muito o prefeito e o secretário. Até tanto o Jean prontamente nos atendeu e falou que agora vai sair um novo projeto para um novo posto na Ilha dos Pinheiros. Eu acho que isso vem a comunidade ganhar muito, porque esse posto é alugado. Por isso que estava acontecendo isso, que queriam tirar esse posto desse local. É alugado, mas o secretário já falou que já estão trabalhando num projeto para acontecer um posto novo, de novo, na Ilha dos Espinheiros, que eu acho que a comunidade ganha muito. Obrigado ao secretário, obrigado ao prefeito, e passa a palavra ao vereador Roque. Bom que bom a gente poder ouvir aí o vereador Adilson, o vereador Pelé, o Richard, né? Falando do que foi feito em Joinville nos últimos tempos, né? Mas eu gostaria de lembrar, vereador Aragão, na semana passada, não era essa a fala de alguns vereadores, né? Eu acho que nós temos que verificar o que nós fizemos ao longo desses 7 anos de governo. Essas falas aí do vereador Adilson Girardi e do vereador Pelé são falas do que está acontecendo hoje, mas se nós voltarmos no tempo, a gente verifica o que aconteceu em educação, né? E isso eu quero pontuar a esse vereador que já está aí indo para o 7º mandato, 6º mandato, e que veio com uma lista de coisas que o prefeito Udo não está fazendo ou que não estava faltando com a verdade, né? Pelo contrário, só na educação, né? Se nós voltarmos no tempo, vereador Richard, todo mês nós tínhamos uma escola interditada, você lembra disso? De 2013 para cá, jamais nenhuma escola fechou. Pelo contrário, nós ampliamos o número de vagas, e de 4 anos em diante, todos têm vagas na educação aqui em Joinville. Foi isso que o prefeito Udo pontuou muito bem. Na saúde, nós só ampliamos, lembro do passado, os corredores dos hospitais? Olha como nós estamos hoje.
né? A infraestrutura, vereador Adilson colocou o que está acontecendo em um bairro, isso está acontecendo em todos os bairros, né? Ali no Boa Vista, eu também peço, vereador Pelé, a paciência dos munícipes, né, que passam por ali, ou que moram no Boa Vista. A Urbano Schmidt está passando por uma obra gigantesca, totalmente reformulada, de calçada a calçada. Então, tudo isso está acontecendo, e essa é uma obra que está acontecendo, fora que já foram terminadas. Então, todas essas obras, tudo que está acontecendo em Joinville, nós podemos dizer que foi feito em um momento, em alguns momentos, que nós precisamos cuidar do dinheiro público, né? Vocês lembram as crises que nós passamos de 2013 para cá? Momentos que nós não tínhamos, em muitos municípios brasileiros, estados deixaram de pagar as contas. O governo Udo sempre pagou o funcionário público em dia. Então, tudo isso tem que ser pontuado. Então, os vereadores que vêm com uma história de que não está se fazendo, que as coisas não estão acontecendo, abram os olhos, vejam o que está acontecendo. Vocês não podem passar tanto tempo na Câmara e não verificar uma realidade que é uma transformação que está acontecendo na nossa cidade. Então, tem vereador, né, que quando foi presidente da Câmara, né, lembram disso? Alugou os carros e desfilava com as chaves pela mão. E mais ainda, né, pegou os motoristas da Câmara, deu cargo para botar os assessores como motorista. Líder em absoluto em diária. Então, tudo isso nós temos que verificar, pessoal. Abram o olho quem está nos assistindo, né? O que falam hoje, muitas vezes, passaram fazendo exatamente o contrário no passado. Abram os olhos, vejam o que nós estamos fazendo, né? E aí eu quero me reportar também. Ontem, nós lembramos dos 5 anos de falecimento do Luiz Henrique, grande MDBista que fez muito por essa cidade. Então, o MDB, quando passou por Joinville, está agora na administração pública, deixa muitas marcas relevantes e de longa duração. Então, parabéns a todos os MDBistas, parabéns ao prefeito Udo pela gestão de mãos limpas que vem fazendo, né? Não como muitos governos que entram em menos de 2 anos já estão aí em noticiário nacional, né? Fazendo uma vergonha para o estado de Santa Catarina. Nós não. Nós representamos muito bem o estado e somos fontes de inspiração. Na educação, o que nós estamos fazendo hoje, vereador Aragão, é fonte de consulta pelo Brasil afora. Como é que nós estamos atendendo os alunos? Então, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns à Secretaria de Saúde, de Infraestrutura. Conseguimos, ao longo desses anos, como eu falei, as crises, né? Passar crises, mas sempre com as contas em dia. Até o final do ano, o servidor público vai ter o seu salário pago. Então, parabéns, prefeito Udo. Sucesso na sua gestão e tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão. Muito obrigado. Ok. Agora o PL, 6 minutos. Vereador Maurício Peixe. Bom, cumprimento o presidente, os demais vereadores, cumprimento o vereador Paraíba, que esteve de aniversário ontem, parabéns aí ao Paraíba, né? Deus abençoe ele. Vereador Adilson, relembrando aí, parabéns pela luta pelo Vila Nova, mas relembrando lá o Santo Antônio recebendo água agora, foi uma grande luta de vários anos. Nós tivemos várias vezes na Companhia Águas de Joinville, com projeto, inclusive, o deputado Darcy, na época estadual, junto ao governo do estado, para ceder a área marginal, para passar canalização, convênios, tudo pronto, o prefeito Udo prometeu para aquela comunidade que iria fazer, e no último momento voltaram atrás, não fizeram, quase deu um ataque, parada cardíaca no seu Macope, estava junto lá, ficou muito ruim, quando voltou atrás e disse que o Conselho da Companhia Água de Joinville não poderia implantar a rede porque dava prejuízo, não dava lucro, e voltou atrás. E agora conquistaram. Parabéns aí à luta daquela comunidade, a Vanessa Macope, né? E todo o grupo lá da Vila Nova Rural e, logicamente, o vereador Adilson também, que tem aí estado à frente dessa luta junto com os moradores, né? Eu me lembro muito bem quando o prefeito Tebaldi repavimentou, requalificou a Rua 15. De lá para cá, realmente não foi feito, apesar da promessa do prefeito Udo, lá quando foi inaugurado o binário para a comunidade
que iria fazer a Rua 15 na totalidade. Está fazendo esse ano, que é ano eleitoral. Parabéns. Agora, eu não tenho medo, vereador Roque, de falar o nome do vereador, porque a gente tem que ser transparente e claro. Hoje o senhor falou, lógico, e é isso que eu falei, fala das qualidades, fala do que está sendo feito. Agora, não pode mentir. O vereador Richard, por exemplo, disse que eu disse, e eu revi o vídeo, que era a palavra do Luiz Henrique, frase do Luiz Henrique, que eu falei, que uma mentira falada muitas vezes virava verdade. Eu não falei que era a frase do Luiz Henrique. Eu falei que o Luiz Henrique falava isso sempre. Então, vocês também têm que abrir os olhos e os ouvidos para escutar. Quando eu critiquei, foi pelas mentiras que o prefeito disse na revista Joinville do Grupo ND. Ele disse, está lá escrito, não sou eu que estou inventando, que Joinville não tem crianças fora das creches. Mentira, tem mais de 3 mil na fila. Acabaram aí com os CIs, aqueles conveniados, aqueles filantrópicos, lá do João Costa, lá do Vila Nova, do Baquita, do Dom Bosco, acabaram. Vocês sabem disso. Em vez de dar 12 parcelas, antes eram 13, agora estão dando 11 só no convênio. Isso é educação infantil? É isso que eu critiquei. Quando ele disse que não tem mais gente na fila de espera, uma da fila de espera médica, uma só da especialidade, que é aquela pulmonar, respiratória, que hoje precisa ter, tem 2 mil. Olha lá, vereador Roque, vai lá na fila de espera, da doenças pulmonares, vai lá ver se não tem 2 mil pessoas na fila de espera. É isso que eu falei, não se pode mentir. Tem sido feito, claro que tem, mas não pode dizer que não tem. Outra situação de dizer que pegou com 330 milhões, não, foi 296 a dívida, e está aí, eu procurei lá em 2012, 2013, era 296. Hoje está 1 bilhão, porque deve, só para o Impreville, deve quase 1 bilhão, e fora o resto. É isso que eu falei, então não pode mais, vereador Ninfo, o principal de tudo. Essa revista disse o seguinte, o prefeito disse, que a cidade de Nova York e o Japão vieram pegar modelo de Joinville, estão fazendo modelo de Joinville de mobilidade para levar para lá, parceria com o Waze. E é verdade, eu descobri que é verdade, porque sabe a cratera que deu lá na cidade de Tóquio, que deu aquela fundando no meio da cidade, que foi absurdo aquilo lá, e uma semana ninguém entendeu, uma semana como é que ficou pronto aquilo lá? Pois eles pegaram o modelo aqui do Rio Matias, aqui em Joinville. Eles vieram aqui, o Tóquio pegou o modelo daqui, Joinville, para botar lá. Como não se faz? Daí botaram lá. Então, essas críticas que eu dirigi, pelas mentiras dirigidas, acho que o povo é bobo. O povo não é bobo, ele sabe o que está acontecendo. Ele está sabendo o que está acontecendo essas obras esse ano de requalificação, de pavimentação, porque esse dinheiro emprestado do Banco do Brasil, quem vai pagar é o próximo prefeito. E é a população que vai julgar, as obras e o que foi feito nesses 8 anos de governo atual, das mentiras existentes. Foi feito coisas? Claro que foi. Eu não vou aqui ser hipócrita, dizer que não teve avanço. Claro que teve. Mas vamos falar a verdade, vamos falar sério. Não vamos dizer, quando falarem o nome, aquele vereador, esse vereador, tenham coragem e fala o nome do vereador. Por que vocês não falam o nome do vereador? Qual é o problema que tem? Eu falo o nome do vereador, porque quando a gente falar, a gente tem que dizer o que é, o que está acontecendo, a verdade. Obrigado, presidente. Agora o PSDB, por 9 minutos. Quem que fala? Vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores, senhoras vereadoras, vejo as nossas 3 meninas aí sorridente, contente, feliz e com certeza trabalhando muito em prol da comunidade, principalmente no que diz respeito à conscientização das pessoas na questão do coronavírus. Mas eu gostaria de me reportar ao professor Roque. Professor Roque, o senhor precisa ter muito trabalho para chegar aonde eu cheguei.
o senhor, possivelmente, pelo que o senhor apresentou, o senhor não vai passar nem para o segundo ano aqui na Câmara de Vereadores. E quero dizer mais, professor Roque, isso é obrigação de vocês fazerem agora, não de fazer só em época de eleição. O povo, conforme falou o vereador Maurício, vai cobrar. O povo vai cobrar. Obras, deixar o povo lá do Vila Nova passar sede muito tempo. Agora vão fazer. Então, professor Roque, o senhor, tudo que o senhor fala para mim, o senhor sabe, primeiro o senhor deveria ter trabalhado tanto quanto eu trabalhei pela sociedade e ser reconhecido pelo voto. Pelo voto. E não utilizar a máquina pública para o seu benefício próprio, igual o senhor utilizou a época em que foi secretário, toda a estrutura da Secretaria de Educação. Sim, senhor, o senhor não me nega, porque eu sei, aqui professores eu fui falar, não, eu vou votar, senhor, mas eu não posso me expor porque tem a pressão lá da secretaria. E queria mais dizer ainda, vereador Roque, eu nunca fui ao prefeito pedir para se fazer a reestruturação de uma secretaria para criar cargos para colocar os seus indicados lá, onerando o poder público em mais de 6 milhões de reais. E o senhor foi lá também pedir para que mudasse o projeto 051, vereador Roque, para criar cargos, 30 cargos para os seus cabos eleitorais. Por isso que o senhor é detestado pela classe dos professores e do servidor público. E tanto é verdade, professor Roque, o senhor nem sequer teve a hombridade, na primeira reunião da Comissão de Finanças, de ler a emenda do projeto que criaria cargos para o senhor colocar, para o senhor ter seus cabos eleitorais. Não vai demorar, o povo vai acordar e o senhor vai ser um desses. O senhor vai ser um desses. Pode dizer que fui eu. À época, com muito critério, nós damos, porque aquela época que eu fui presidente, os carros, quem foi vereador comigo, era um instrumento essencial para desempenhar as atividades dos senhores vereadores. Hoje não. Hoje eu estava agora aqui, o povo clamando a falta d'água lá na Zona Sul, eu resolvo por aqui, encaminho e dou o número do telefone de quem tem que resolver. Então, professor Roque, não adianta o senhor isso. E não adianta o senhor querer aí, como líder da bancada, que passou a perna também aí no Mauricinho, passou a perna aí no Mauricinho, fizeram um complô contra o Mauricinho. Aliás, o Mauricinho até não tenho visto ele na reunião. Então, professor Roque, antes de falar das minhas ações, eu acho que o senhor devia falar do que o seu governo prometeu e não fez. A educação vai, a saúde vai, os recursos estão aí. Agora, obras importantes para a sociedade, obras de musculatura, obras estruturais que o município precisa para se desenvolver, o seu governo não fez. Só estão fazendo obras que representam apenas de cunho político eleitoreiro. Mas este ano a mídia social vai falar muito bem. Então, quero dizer, professor Roque, que Vossa Excelência deve ter a coragem de dizer o nome do vereador. E com muito orgulho eu fui presidente, algo que, com certeza, o senhor nunca será. O senhor nunca será. O senhor nunca será. Não precisa ter bola de cristal. Então, o senhor baixa a sua bola aí quando se dirigir a mim. Baixa a bola antes de se dirigir a mim. O senhor deveria, vereador Roque, primeiro olhar o meu currículo, sabe? A minha biografia, porque eu não cheguei para disputar e para chegar à Câmara de Vereadores, eu não precisei ocupar cargos públicos para chegar lá e depois utilizar o instrumento público como forma de pressão. Então, o senhor, e outra coisa, o senhor, quando tem hombridade, pode dizer, porque o senhor tem medo de contestar, eu vou lhe contestar. Todas as vezes que alguém tocar no meu nome,
nós vamos contestar. Mas, de outra forma, também eu quero dizer assim que Santa Catarina, senhores vereadores, e aí o pessoal quer renovação, viu? Renovaram o governo do Estado e o que deu? Levaram para o Palácio do Planalto, aliás, para o Palácio aqui do governador, para a casa do governador, verdadeiros ladrões, verdadeiros bandidos. O pior é ainda querer dizer que o governador não está envolvido nisso. Eu tenho a certeza, ontem fiquei, e essa semana, não só eu, mas acho, vereador Jordão, que todos nós ficamos chateados e dói muito na gente quando a gente percebe que o nosso Estado está jogado na lama. Todos nós sentimos-nos envergonhados, principalmente quando se trata da questão da saúde, no momento em que nós mais precisamos de recursos públicos para fazer frente às necessidades na área da saúde, combater o vírus, dar também sustentação ao pequeno, ao micro e ao grande empresário, se instala no palácio verdadeiros ladrões. E quero dizer mais, não é só esses dois, vai ter mais gente envolvida. Por isso que eu não votei neste cidadão que hoje denigre a imagem de Santa Catarina. Porque se foi os secretários que roubaram, que desviaram, ele é o responsável, porque foi ele que os colocou lá. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que fiquei triste, como diz o vereador Jaime, todos nós envergonhados de ver estampado em todos os jornais do país o nosso Estado, que deveria ser um Estado, por ser um Estado pequeno, um exemplo. Mas eu já sabia que isso talvez iria acontecer, porque quero dizer o seguinte, isso nem se chama, nem podemos chamar de gente. Isso são criminosos que se instalaram lá, tirando aquilo que é o mais essencial na atual situação, que é a questão do combate a coronavírus. Por isso, senhores vereadores, todos nós devemos fazer esse levante contra esta forma de roubar o dinheiro suado do trabalhador, que gera o imposto, e os empresários também. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Odir. O PSL, vereadora Tânia. Só um minutinho, vereadora. Aí, ok. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, público que nos assiste pelo YouTube. Quero falar 3 coisas hoje. Uma em relação ao mosquito da dengue. A prevenção que a população tem que ter, porque não só contamina, ele só não prolifera, só não dá problema também ao humano, mas também aos animais. Como? Através do verme do coração. É uma parasita que também maltrata, que põe a óbito os animais, os nossos animaizinhos domésticos que nós temos em casa. Então, é importante a limpeza no quintal, a prevenção, porque não é somente o grande índice de pessoas, de humanos, que também podem ser contaminados, mas também os animais, principalmente os caninos. Hoje já existe uma vacina que previne. Essa vacina somente em clínicas veterinárias. Mas é importante esse alerta, porque ontem nós doamos um cachorrinho e a pessoa veio perguntar porque ela pegou dengue. Uma nutricionista mora em apartamento e ela não sabe nem como ela pegou. Mas, de repente, na caminhada, em algum lugar, pegou. E ela veio me questionar em relação ao animalzinho que ela adotou. Orientamos a levar ao veterinário para ver se realmente ele estava infectado ou não, devido à caminhada que eles estavam fazendo. Outro assunto que eu quero falar é sobre a vacinação do dia 16 para a faixa etária de gripe, para a faixa etária de 55 a 59 anos. Eu quero parabenizar, porque é uma faixa etária
um grande número de pessoas da população que também precisam ser vacinadas para prevenir, principalmente nesse período aí de pandemia da Covid-19. Então, achei legal, achei interessante. Arena, Centro Eventos Calhansen, na Escola João Costa, na Zona Sul, que é de suma importância que lá para que essas pessoas vacinem. Eu estou na faixa etária dos 55 anos, fiz agora no sábado, mas não tomarei a vacina, irei pagar a minha. Vou deixar a minha à disposição para alguém da população para que possa se beneficiar com ela. E o terceiro assunto é sobre os animais idosos. Na minha casa, eu estou com 16 animais idosos, estava com 17, e eu fiquei feliz porque uma pessoa veio adotar a Suzy, com 7 anos de idade, para a mãezinha dela que estava isolada em casa e gostaria de uma companhia, até porque o cachorrinho dela de 17 anos foi a óbito, por ser idoso. Então, eu acho importante a forma que as pessoas também, a companhia do idoso, que são os animais. Então, muitas pessoas adotam animais idosos para fazer companhia a pessoas idosas, principalmente nesse período de pandemia, para não ficarem sozinhos. Claro, sempre seguindo a orientação médica, com todos os cuidados para não contrair, não se contaminar, principalmente aqueles passeios ao ar livre, por causa das patinhas, de alguém tocar no animalzinho. Então, tem todo um tratamento, todo um procedimento. Mas eu fico feliz com isso. Os animais idosos também estão tendo a oportunidade de serem adotados. Era isso, obrigada. Ok, agora o PSC. Quem fala? PSC. Presidente, o vereador Lio não vai falar hoje. Pergunta para o outro vereador se vai conversar. Por gentileza. Jordão, você quer falar? Você quer falar? Faz um sinal. Negativo, senhor presidente. Negativo. Você tem 9 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência. Também cumprimento os vereadores e as vereadoras presentes e quem está nos acompanhando nessa sessão virtual. Eu volto novamente à questão do transporte público, a qual temos debatido bastante referente a esse assunto. Não só eu, como todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, e também a própria sociedade e os próprios trabalhadores têm pedido isso. Muitas vezes, ou quase sempre, a voz deles não chega como a nossa, nos ouvidos de quem deve chegar. Nós somos os representantes do povo. Nós temos o poder da fala, a nossa fala chega onde nós queremos que chegue. Nós somos políticos. E quem está na frente e que autoriza são políticos. Então, a sociedade sabe quem tem a caneta na mão para poder liberar o transporte público, para poder amparar o trabalhador. Isso dói no nosso coração. Isso, mesmo que estamos sofrendo essa pandemia, temos que ter todo o cuidado, isso temos que ter, e está tendo nas outras atividades, segmentos, e também vai estar até com bastante cuidado, até maior no caso do transporte. Mas não podemos deixar que isso se prolongue por muitos meses. As pessoas estão com dificuldade de chegar em seu local de trabalho. Não podemos chegar a uma margem muito elevada de desempregos em Joinville. Então, chega dos meus ouvidos, através das mensagens, e eu tenho que falar aqui. Porque aqui está a base da sustentação executiva, vereadores que têm voz e vez. Aqui está a oposição, que tem o seu papel fundamental também, de poder buscar e também discutir outros e mais assuntos. E nós não podemos deixar que isso se prolongue. Então, mais uma vez, volto
aqui questionar a questão do transporte público. As empresas estão com os funcionários em casa, com dificuldades, as famílias estão enfrentando. E nós? Eu gostaria que o presidente da Comissão Especial de Combate a Coronavírus marque essa semana uma reunião para a gente deliberar alguns assuntos, para que a gente possa novamente lutar por isso. Não posso fazer nada sozinho, preciso do apoio dos senhores e vossas excelências sabem que um precisa do outro. Ninguém chega aqui por acaso sozinho, vai conseguir algo, espaço sozinho. O voto de cada um é individual. Nós pensamos no coletivo. Estamos pensando seriamente no trabalhador? Existe uma ação para poder liberar o transporte? Mais uma coisa, senhor vereador. Eu recebi hoje mais aqui 6, 7 mensagens e fora o WhatsApp. Transporte eficiente. As pessoas portadoras de deficiência que precisam ir ao local de exames, marcar consultas, também não tem. Não vamos culpar a empresa. Não. Não liberaram o transporte normal, a empresa também não liberou o eficiente. Mas é justo isso? Está certo isso? Os deficientes, os cadeirantes que precisam ir ao local de exames ou consultas, não é para ir visitar o shopping, que está liberado, não é para visitar outro local da nossa grande Joinville, é para ir numa consulta, algo de emergência, algo que precisa ir. E também não está funcionando. Está certo isso? Como é que eles vão chegar no local com a cadeira de roda, sair lá do seu bairro? Veja só. Sair lá do bairro com a cadeira de roda andando nas nossas calçadas. Veja a dificuldade. Quem é que pode trazer essa pessoa? Muitas vezes não tem ninguém que possa pegar o veículo e levar aquela pessoa até o local. Veja a dificuldade. E a empresa presta esse serviço com muita excelência, o transporte eficiente. E são 12 ônibus que prestam esse serviço exemplar, muito importante. E eles são gratos por isso. Só que nesse momento, estamos enfrentando essa pandemia, eles também ficaram isolados. Tiveram que cancelar todas as suas consultas e exames. E sabe que é difícil depois remarcar ou conseguir novamente. É difícil. Então, são duas coisas. Olha só. O que gera desemprego, o que não dá o acesso de ir e vir, que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. Se eu posso andar a pé, correr a cidade toda, onde é que está o ônibus que leva essa pessoa, que é o direito de ir e vir? Então, mais uma vez, que o próprio Poder Executivo, mesmo que existe decreto do governador, mesmo que existe o decreto, eu estava analisando com o nosso jurídico, mas o nosso governo também pode expedir um decreto. E se nós analisarmos hoje, quem está sofrendo as consequências somos nós. Eu estava visitando as pessoas nesse final de semana e esse cidadão me cobrou, não só de mim, de todos os vereadores. E ali, e uma das coisas importantes que quando eu vou fazer uma visita e nós somos interrogados ou questionados, eu estou ali representando todos os vereadores, porque todos eles são questionados. Não é só eu. Então, eu estou ali representando todos. É momento que essa pressão está vindo em cima de todos nós. Eu não digo, não é só eu, é só eu, é só eu. Não. Cai sobre nossos ombros, porque você também representa aquele bairro, aquela comunidade. Então, ele dizendo para mim, como é que pode? Tudo está liberado, não entra na cabeça. Não tem como entrar, não adianta querer forçar.
E o ônibus não está liberado em Joinville? Existem decretos? Existem decretos. O executivo tem que baixar o decreto. Isso é bom para a cidade. Não só a conversa com o governador. Baixar o decreto. Nós todos, os 19, podemos pressionar o executivo para que ele faça isso. Não tem ganhador aqui. O ganhador é o povo, é o trabalhador. Não tem bandeira política aqui. Agora estamos no ano eleitoral. Daqui a pouco os debates. Um querendo atacar o outro. Aqui a bandeira política é o trabalhador, é o povo que sustenta nós. Ele que nos paga. Vamos lutar por eles. Por isso, presidente, só para concluir. Quem é o nosso patrão? Eu lembrava muito quando Adilson Mariano falava muito, vereador. PT, forte, assim, ele falava muito. Ele dizia que ele defendia tinha seus posicionamentos e muitas vezes a gente até considerava os posicionamentos fortes dele. Outras não, lógico que não. Mas ele dizia que quem paga a nós é o trabalhador. Que com dificuldade paga os seus impostos. E nós recebemos o nosso salário. Então agora é o momento de nós lutar por eles. Eles esperam algo de nós. Então, por isso, meus caros amigos parlamentares, vamos lutar para que o transporte coletivo volte à normalidade. E o transporte eficiente, que é a minoria, mas precisa do atendimento para poder se deslocar até o local que é clínico, o exame, como a gente não sabe o local que ele vai. Ele não vai por um simples lazer, mas vai porque tem uma consulta. Tem que fazer um exame. Imagina, nós temos as duas pernas e caminhamos. As pessoas que não têm como caminhar. Tem pessoas que nascem assim. Outros ficam assim. Veja a dificuldade. E eu sei que eles sempre foram reconhecidos por todos nós, vereadores. E eles estão pedindo para que volte, para que possa atender. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado. O PDT, vereador James. Senhor presidente, abro mão da minha fala hoje. Muito obrigado. O Cidadania, vereadora Ana Rita. Pode falar, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa tarde a todos que nos assistem pelas mídias eletrônicas. Eu tenho um assunto delicado a falar hoje, porque diz respeito a uma ordem judicial que impede que o CEBEA atenda os animais de rua atropelados, esses que não têm donos, que estão doentes, etc. Por que isso? Porque quando houve a licitação para a contratação dessa clínica que estaria prestando esse tipo de serviço, a segunda colocada entrou com uma ação, um processo, não sei qual é o termo, contra a primeira, alegando que faltavam alguns documentos. No entanto, a Procuradoria-Geral do município foi intimada 3 vezes, em fevereiro, em março, acredito eu que em abril, e em nenhuma das 3 vezes respondeu ao juiz, que agora, na 4ª vez, decidiu, então, suspender os trabalhos do Centro de Bem-Estar Animal. Eu mesma já tive que ajudar num atropelamento, o saldo R$ 420 para salvar um cachorro. E assim, uma série de outros casos na cidade. Então, eu quero apelar aqui fortemente aos procuradores da prefeitura que entrem com as medidas legais cabíveis, porque, em hipótese alguma, eu quero que o processo não ande. Eu quero que o processo ande. Que se houve irregularidade na escolha de uma
clínica ou de outra, que isso seja apurado. Porém, os nossos animais não podem ficar sem atendimento. É isso que a Procuradoria tem que fazer. Não entendo de direito, eu não sei se é liminar, o que é que eles têm que fazer, mas o que eles têm que fazer é urgente, porque, nesse caso, estamos tratando de vidas que não têm outra forma de serem cuidadas. Desculpem, não tem outra maneira de serem cuidadas. Então, apelo fortemente aqui à Procuradoria do município para que entre com alguma ação urgente para que seja revertida essa ordem de não atendimento aos animais que hoje estão conveniados com a clínica A. Né? Se for o caso da clínica B ganhar, que ganhe, eu não tenho problema quanto a isso. Eu só quero ver os nossos animais, os animais de Joinville sendo tratados. Esses que são atropelados, são doentes, são abandonados. Então, novamente repito, por favor, deem um encaminhamento mais rápido possível para esse problema, que é um problemão. Muito obrigada, senhor presidente. Era isso que eu queria falar hoje. Ok, obrigado. Vereadora, agora o PROS. Vereador Paraíba. Vereador Paraíba. Paraíba não está na plataforma. Vamos verificar se o vereador Paraíba não consegue entrar, por favor. Vereador Paraíba. Não está. Ok, vereador Paraíba. Vereadora Tânia. Ok. Agora, alguém gostaria de falar como líder? Vereador Roque, vereadora Tânia. Mais alguém? Vereador Maurício. E aí, se alguém mais quiser, pode levantando o dedo aí. Vereador Roque Matei. Bom, eu quero rapidamente, eu tenho 5 minutos como líder, né? E Somente eu fui citado. Oi? Somente 3. Tá bom. Só quero dizer o seguinte, pessoal, nós temos que continuar falando a verdade aqui, né? E a verdade é 22 mil vagas novas na educação infantil, mais de 13 escolas novas inauguradas, reformas, ampliações, enfim, só na educação foi mais de 60 milhões investidos. Também nessa área da saúde, nós recebemos a rede de saúde sem alvará, faltando muita coisa. Então, PAs, UBS entregues, tá? Então, nós temos que falar a verdade aqui, né? E dizer que obras importantes estão sendo feitas, já foram feitas, né? Eu vou citar algumas aqui: Piratuba, a Rua São Paulo, a Prudente sendo feita, Blumenau, Albano Schmidt, a Rua 15, enfim, tantas ruas importantes, foram as outras que também são importantes e que estão sendo requalificadas. Então, assim, dizer que não tem grandes obras, nós temos, sim, obras que o cidadão joinvilense precisa, né? E outra, vereador Odir, do jeito que o senhor ganhou a presidência, eu não quero, não, né? Tinha prometido votar em alguém, de repente rezou o Pai Nosso com todo mundo, deu uma dorzinha de cabeça ou de barriga, se afastou e fez uma negociação sorrateira. Desse jeito, eu não quero ser presidente. De forma alguma, presidência da Câmara, do jeito que o senhor assumiu, eu não quero mesmo, tá bom? Não quero ser da sua escola. E outra questão, os votos que eu recebi, os meus 5.077 votos, foram todos votos que o cidadão joinvilense me deu com muita honra e não tenho processo nenhum por compra de votos. É isso que eu queria deixar bem claro para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Agora, o vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, é lamentável o que está acontecendo o que aconteceu com o CBEA, que está prejudicado o atendimento aos animais desde a semana passada. No mesmo dia, na quinta-feira, quando a gente recebeu a informação através de uma munícipe que pediu uma ajuda de um animal atropelado em via pública na Santos Dumont, e pedimos para que ela fizesse os trâmites.
através de todo o processo para que o CBE atendesse, fomos informados que não podia. Fomos atrás do processo. 4 vezes o juiz pediu a posição do município em relação ao processo da segunda colocada, da clínica segunda colocada, e não foi retornado. O juiz deve estar muito bravo. Mais bravo estamos nós. E ontem faleceu em via pública um animal no Morro do Meio, também de atropelamento. Tem um gato sofrendo, está com a pata pendurada e não se consegue resolver o problema. Quem vai gastar são os protetores, é a comunidade, que já faz muito, cuidando desses R$800 para a internação desse cachorro lá na Santos Dumont, e mais amanhã a cirurgia de R$1.000 para ele, são R$1.800. Por isso que eu digo, vereador, mas vereador não faz ações? Faz. Mas não é nesse caso que a gente quer, porque a quantidade de animais abandonados em via pública é muito grande. Então, eu também peço encarecidamente aos procuradores que, por favor, assumam essa responsabilidade e resolvam esse problema. E também eu não quero saber de que clínica, se A ou B ganha. Eu quero saber o seguinte, que os animais precisam de atendimento. E nós precisamos que isso se resolva. O CBE estava funcionando super bem. Atendimento 10, as pessoas elogiando. Trocamos o gerente envolvido, comprometido, e agora estamos novamente presos a esse problema. Então, eu peço encarecidamente que a Procuradoria também resolva esse problema, que acione, que verifique, que faça os trâmites certo. Se deu problema na licitação, verifique o que houve, mas que os animais não sejam penalizados. Quantos animais sofrendo e quantos animais mortos em via pública, e que a comunidade está lá, muitos em casa, e as pessoas não podem fazer nada. Estão doentes e o CBE não consegue atender. Aí é complicado. Eles querem atender, mas não podem por causa dessa ordem judicial. Era isso. Maurício Peixe. Som. Presidente, agora está certo, vereador Roque, dizer o que foi feito. É isso. Tem que dizer, olha, é 22.000 novas crianças no CIS. É isso aí, tem que falar, mesmo que tenha atendido um TAC do Ministério Público, né? Que teve que colocar as crianças no CIS, daí teve que reduzir, tirar do tempo integral para botar meio período só, mas foi criado 22.000 vagas. É isso aí, tem que falar, então tem que falar, tem que dizer o porquê. Quanto a obras vultuosas, Tebaldi, não vou nem falar do Luiz Henrique, o Luiz Henrique foi maior concurso. Abertura da Marquês de Olinda, pensa Joinville sem Marquês de Olinda hoje. Abertura da Rua São Paulo, imagina Joinville sem a Rua São Paulo, abertura até lá no quilômetro 4. Binário do Padre Coube, binário do Iririú, que foi feito, né? Arena Joinville, isso são obras vultuosas, grandiosas, que infelizmente nós não tivemos mais. Mas isso aí, acho que a gente tem que falar do bem, né? E cobrar, como nós vereadores temos que cobrar. E agora eu vou fazer uma cobrança, assim, mas cobrança que nós temos que nos envolver. Não está faltando remédio? Está faltando. Quem quer ir ali no Hospital São José e verificar que está faltando quimioterapia, remédio para quimioterapia? Já está há 2 semanas, já faltou lá atrás, 1 mês atrás, 2, está faltando quimioterapia. Está se preocupando com o Covid? Está, e é bom, e eu não sou contra. Está empregando tudo, contratando, comprando sem licitação para o Covid, preparando. E deixar faltar quimioterapia, como é que nós podemos deixar isso acontecer? Quimioterapia depende da vida da pessoa. Salva a vida da pessoa. Tem gente desesperada atrás de quimioterapia e não tem. Então, como é que não falta remédio? Se falta o essencial, que é a quimioterapia. O vereador Mauricinho, meu parceiro, amigo da saúde, Comissão de Saúde, quantas vezes nós cobramos, vereador, mesmo sendo do lado do governo? Nós nunca paramos de cobrar, e aí essa população depende disso. Então, vereador Mauricinho, como presidente da Comissão de Saúde, se puder, o que puder fazer, ir lá cobrar, ver o que está acontecendo, porque as pessoas estão implorando pela quimioterapia que não está tendo. E isso aí salva a vida de pessoas, ou mata as pessoas, deixa as pessoas morrer. Não mata, não vamos exagerar,
mas as pessoas morrem por falta da quimioterapia. E quem tem câncer, quem descobriu que tem câncer, gente, pergunta a vereadora Ana Rita, né? O sofrimento que é. O sofrimento, a cabeça, o psicológico dela. O que faz? Então, nós temos que animar essas pessoas, por isso, tem que providenciar a quimioterapia. Essas cobranças nós temos que fazer, e eu sempre fiz isso, mesmo quando era apoiando o prefeito, e eu fazia essas cobranças. Vocês sabem disso, o vereador Mauricinho me acompanhou diversas vezes. Nós fizemos juntos, o vereador Mauricinho cobra também, como, mesmo sendo do lado do governo, ele cobra isso. Então, vamos cobrar, que é para o bem das pessoas. Obrigado, presidente. Ok. Vereadora Ana Rita, como líder. Mais alguém além da vereadora Ana Rita, como líder? Só um pouquinho, vereadora. Vereador Aldir, vereador Jaime também. Agora a vereadora Ana Rita. Então, vereador Maurício Peixer, concordo completamente com o senhor. Quando se está nesse tipo de processo de fazer quimioterapia, a gente espera a data de fazer com o objetivo de, claro, que a quimioterapia vai lhe ajudar no tratamento, etc. Porém, eu estava falando agora há pouquinho porque o senhor já tinha tratado desse assunto. Falta um medicamento de quimioterapia. Eu estava falando há pouco com o secretário Jean, que era para ter chegado hoje e vai chegar amanhã. Então, por favor, inclusive eu mesma vou cobrar isso amanhã para ver se esse remédio chegou, tá? Falta somente um que deveria ter chegado hoje e não chegou. Eu não sei as razões porque não chegou, mas só para lhe dar um retorno, porque casualmente eu estava falando sobre isso com o secretário Jean. Ok, vereador Maurício? Ok, obrigada. Era isso, senhor presidente. Ok. Agora o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, eu apenas quero responder ao eminente vereador Roque. Imagina o senhor, para conquistar a liderança do partido, passou a perna, nem comunicou o seu companheiro de partido, o vereador Mauricinho, que só foi saber depois de um determinado período que Vossa Excelência que assumiu o posto. Imagina, então, para a presidência da Câmara, vereador Roque. Mas, dia 4 de outubro, vereador Roque, na sua reeleição, nós vamos poder medir o quanto o senhor usou da máquina pública para se eleger e depois nem sequer assumiu a Câmara de Vereadores. E agora, depois de 2 anos, assumiu pessimamente, sendo vaiado pelos 4 cantos da cidade de Joinville. Então, deixa dia 4, nós vamos ter a prova dos 7. Obrigado, senhor presidente. E agora o vereador Jaime. Presidente e senhores pares, algo preocupante, senhores vereadores, essa questão que alguns prefeitos, governadores estão usando essa questão da pandemia. Sabemos que temos que ter o cuidado real, que isso é mundial, mas as compras dos equipamentos sem licitação é um perigo. Nós temos que estar de olhos abertos. Veja o que aconteceu com o nosso governador, o que está acontecendo com outros governantes. Os olhos têm que estar abertos. Os fornecedores fazem propostas, muitas vezes, e vêm com valores altos. Nós não podemos aceitar. É o povo que está pagando, é um dinheiro fácil que está entrando, mas não pode gastar de qualquer maneira, não pode usar esse dinheiro de qualquer maneira. Por isso, é importante fiscalizar. Por isso, esse é o nosso papel de fiscalizador, o papel dos deputados estaduais que estão fiscalizando, e foi comprovado que eles pediram a exoneração do secretário da Saúde estadual e outros mais que provavelmente vai ser solicitado. O problema da propina, isso não pode mais acontecer. Nós estamos numa outra era, é a política nova. Essas pessoas vêm e agem dessa forma e continuam agindo, e os nossos olhos estão enxergando isso. Por isso, tem que fiscalizar, tem que acompanhar. Essa é a comissão especial que nós formamos aqui. Os valores que são comprados.
Qual os valores dos equipamentos? Isso é a nossa função, porque é dinheiro público que precisa ser bem administrado, porque não é o nosso dinheiro, é o dinheiro do imposto que a sociedade paga. Então, a gente abre o jornal online, ou no computador, na internet, vê na televisão. Poxa, ficou legal para Santa Catarina isso? Não. Tem um governador de exemplo que veio, se nós olhar da onde ele veio, jamais imaginávamos que isso ia acontecer. Mas quando coloca elementos ao seu lado que não têm a mesma visão, age assim. Então, temos que fiscalizar. Parabéns aos deputados que fiscalizaram, parabéns àqueles que denunciaram. Isso é importante. É dinheiro público, e dinheiro público não é do governador, não é do prefeito, não é nosso, é do povo. E o povo quer que esse dinheiro seja bem aplicado. Obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o vereador Richard. Presidente, obrigado pela oportunidade aqui de falar como líder do governo. Eu quero falar uma frase, mas eu costumo sempre não misturar. E aí diz o seguinte: o que destrói a humanidade é a política sem princípios. E eu, na primeira reunião política que fiz, depois de um mandato eletivo, onde a comunidade joinvilense me deu a soma de 5.464 votos, portanto, o terceiro vereador mais votado dessa legislatura, surpreendi-me tamanhamente com uma frase, e aí, vereador Maurício Peixe, não contra ou argumentando, mas dizendo o seguinte: eu sempre dou oportunidade de as pessoas e falar. E no momento oportuno, quando eu achar, e aí a democracia me permite isso, portanto, não é o senhor que vai me colocar, palavras que eu tenho, o que eu não tenho que dizer. Então, é o seguinte: na primeira reunião nossa na Câmara, um canalha, porque isso é frase de um canalha, disse o seguinte: eu não entrei na política para ficar pobre. E aqui desafio os demais aí que estavam presentes e ouviram isso. Portanto, tem um tempo ainda para ele pensar e refletir sobre isso, tentar uma justificativa, porque foi isso que ele falou na primeira reunião, quando tratou dos assuntos caros. Isso é só para dizer que política se faz com princípios. Obviamente, já lhe digo aqui que não foi o senhor que falou, pode ficar tranquilo, porque eu sei quem falou. Com relação à fala das eminentes vereadoras que cuidam de uma causa em relação aos animais, estava aqui acompanhando o processo. Existe uma série de intervenções aqui e, recentemente, vou falar das últimas, vereadora Tânia Larson e vereadora Ana Rita, que fala o seguinte: no dia 29, o doutor Roberge emitiu, o juiz de direito emitiu uma liminar. No dia 4, portanto, o dia 1º foi feriado, dia 4 foi o primeiro dia útil. E ainda lembrando que os prazos estavam todos suspensos. Portanto, essa documentação que apresentou a Prefeitura no dia 4, informações do eminente juiz e algumas reconsiderações foram feitas. No dia 4, nós teríamos até o dia 25 de maio para responder na íntegra. Então, só para posicionar que a Procuradoria está fazendo seu papel, obviamente deve ser uma série de informações que precisam ser elencadas, mas ela apresentou isso no dia 4, portanto, no dia 29, quando se exauriu a liminar, no dia 4, dia 1º foi feriado, no dia 4 nós, através da Procuradoria, fizemos as considerações que eram necessárias questionado. Então, presidente, essa fala minha, ela talvez tenha sido empolgada, mas eu desafio, né? O que de portas fechadas teve... E aí eu fui conhecendo a canalice da política, porque estávamos os 19 reunidos. Então, espero que ele tenha hombridade e vergonha suficiente na cara para dizer quem está mentindo e quem está falando a verdade. Obrigado, presidente.
Ok, agora uma questão regimental. Alguém quer falar como líder ainda? Não. Uma questão agora regimental, vereador Mauricinho Soares. Presidente, boa tarde a todos, nobres amigos. Estou convocando a comissão especial do Covid-19 para amanhã, dia 14 de 5 de 2020, às 14 horas. Dia 12, às 14 horas. Dia 12 de 5 de 2020, às 14 horas, todos membros da comissão, vereador Jaime Evaristo, vereador Rodrigo Facchini, vereador Fábio D'Alonso, nosso relator, e o secretário Roque, e esse que vos fala, o presidente da comissão. Então convocado para deliberar uns ofícios do vereador Jaime, um ofício do vereador Rodrigo Facchini, que amanhã, às 14 horas, então, está convocada a nossa comissão especial do Covid-19. Obrigado, presidente. Terminamos, então, as ordens partidárias, questão também de citações. Vamos para a pauta regimental. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não há projetos na pauta regimental. Grande expediente, artigo 121, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 3/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, do MDB, que denomina servidão Avelina Jumes Rengel, para fins exclusivamente postais. A via sem nome na lateral da rodovia Governador Mário Covas, na BR-101, no bairro Vila Nova. Isso aqui. Será que vai dar? Solicite, então, uma questão regimental para pedir a dispensa da leitura, o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa da leitura dos pareceres, pois a gente já sabe aí o teor que eles têm, passou já nas comissões técnicas. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe. Aqueles que concordam, fazem um sinal positivo aí. Ok, aprovado por unanimidade. Vereador Facchini, me ouve? Está escutando? O vereador Facchini parece que está meio bravo hoje, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Ok. Aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifeste. Obrigado, obrigado. Aprovado. Segue para a ordem do dia, na próxima sessão, com interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 206/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública para fins postais. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões com substitutivo. Esse nós temos que fazer a leitura. Eu peço nesse momento, vereadora Ana, a senhora está presente? Eu sei, só um minutinho. Vereadora Ana Rita, a senhora está presente na plataforma? Antes, então, passo então a presidência para o vereador James, daí ele já faz a leitura, eu vou me ausentar por uns 3 minutos. Com a presidência, nesse momento, o vereador James. Obrigado, colegas vereadores, colegas vereadoras. Passo diretamente, então, a leitura do parecer número 3/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do vereador Odir Nunes, trata-se do projeto de lei ordinária número 219/2019, que intenciona denominar via pública municipal.
Também em análise, a emenda modificativa número 1/2019, que intenciona alterar o artigo 1º da proposição principal para sanar incorreção de técnica legislativa. Havia a se denominar, se trata de uma servidão e não de rua. Da análise. Competência do município. Ao que parece, não existe óbice a essa Casa Legislativa para que edite leis sobre o assunto em destaque. Como é notório, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o disposto no inciso 1º, artigo 7º da Lei Orgânica do Município, e inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Da forma de veiculação da proposição. Nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar a proposição. Iniciativa. Ao cotejar a matéria com assuntos que a lei orgânica desse município estabelece a reserva de iniciativa legislativa ao Executivo, parece não há ofensa à prerrogativa daquele poder. Formalidades necessárias. Cabe averiguar se a proposição em destaque está em consonância com os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 5.230, de 2005, em especial seus artigos 2º, 3º e 5º, o que será feito nos itens que seguem. Prova de que o homenageado se distinguiu, quando em vida, em virtude de relevantes serviços por ele prestados. Cópia da certidão de óbito do homenageado. Dados biográficos do homenageado. Descrição correta da localização da via ou logradouro público que se pretende nomear, com menção exata do seu início e final e indicação em mapa da cidade. Manifestação expedida pelo órgão técnico correspondente. Consenso expresso dos moradores quanto ao nome escolhido. Parecer do relator. Tecidas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinária pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, condicionada, no entanto, à adoção do seguinte substitutivo global. Substitutivo global ao projeto de lei ordinário 219/2019. Denomina-se via pública. Artigo 1º. Denominar-se-á Servidão Vicente de Oliveira, a rua lateral da Rua Petrópolis, localizada ao lado do imóvel de inscrição imobiliária número 13.10.2583.0654.000. Após a edificação de número 350, no bairro Petrópolis, com 10 metros de largura por 180 metros de comprimento. Parágrafo único. A denominação prevista no caput deste artigo possui fins exclusivamente de endereçamento postal, nos termos do artigo 5º, inciso 3º, alíneas A e B, da Lei Municipal 5.230, de 2005, cuja redação foi dada pela Lei nº 8.089, de 2015. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assim se manifesta o relator, vereador Maurício Peixe, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Na sequência, passo a leitura do parecer número 4/2020 da consultoria ou da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. A proposição em pauta visa denominar Servidão Vicente de Oliveira a via lateral da Rua Petrópolis, no bairro Petrópolis, com dimensões de 10 metros de largura por 180 metros de comprimento. Da análise. A denominação de logradouros próprios municipais se faz por regramento estabelecido na Lei 5.230, de 2005. Assim, o projeto de denominação em questão será instruído com croquis de localização, abaixo-assinado dos moradores e atestado de óbito do homenageado. Integra o projeto um memorando da Secretaria de Planejamento Urbano, informando que o logradouro poderá ser oficialmente denominado da forma de servidão, em função das suas dimensões. O referido memorando menciona que o projeto não atende ao artigo 3º da Lei 6.766, de 79. Entretanto, atende ao artigo 5º da Lei Municipal 5.230, de 2005, alterado pelas leis 7.533, de 2013, 7.441, de 2013,
e 8.089 de 2013, que tratam da denominação exclusiva para fins postais. A leitura da proposição sugere correções redacionais já apresentadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Frente às ponderações descritas, o parecer é pela aprovação do projeto em análise mediante a adoção do substitutivo global proposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assim se manifesta o vereador Ninfo Kenny, relator. Com ele concorda os demais membros da Comissão de Urbanismo. Senhor presidente, estão lidos os pareceres. Ok. Vereador James, obrigado. Deixa eu me achar aqui. Solicito a primeiro secretário. Em discussão, os pareceres favoráveis. Com substitutivo. Não havendo, o vereador Odir. Ok, vereador Odir. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os membros da Comissão de Legislação e Justiça, os membros da Comissão de Urbanismo e também aos nossos procuradores, o doutor Denilson, a doutora Débora e, é claro, todos os funcionários aí, porque John Lennon já dizia que quando há vontade, há sempre um caminho. E sei também da participação de outros assessores, o Júlio e Nereu, e eu acho que nós temos exatamente que começar a trabalharmos para que o poder público ele possa saber, porque todo cidadão tem que ter nome e endereço. E também estou vendo aqui o vereador Adilson Girardi. Vereadora Adilson Girardi, hoje nós discutimos na Comissão de Legislação e Justiça o seu projeto, um projeto muito bom. Eu acho que nós temos que parabenizá-lo, que é o projeto que diz que são 3 itens básicos para responder, para ter a aprovação: água, a rede de água, a rede de energia elétrica, iluminação pública. E vosso projeto, que está mudando a Lei 470, se não me falha a memória, aliás, a 530, ela vem exatamente fazer com que várias ruas que, ao longo dos anos, essas pessoas residem ali, mas eles não têm ainda o endereço. Eles não têm, isso é degradante para o ser humano, o cidadão, que no século XXI vai comprar numa loja, vai comprar através de outras formas, até em redes pela internet, e o cidadão não tem. Vereador Iracema, Vossa Excelência, que percorre este município, e todos nós percorremos o município e vimos quantas pessoas não têm o endereço. Isso é degradante para o ser humano chegar na loja e não poder dizer aonde mora, não pode colocar o seu endereço. Então, eu quero agradecer. Acho que esse seu projeto, vereador Adilson Girardi, e Vossa Excelência, o relator era o vereador Fábio D'Alonso, e também a consultoria, o doutor Denilson e a doutora Débora, fizeram um apanhado geral deste projeto, e esse projeto é um projeto muito bom. Se o cidadão está lá, a culpa não é dele, a culpa é do município que deixou ele se instalar lá. Por isso, tem que ser dado a ele uma condição digna. Afinal de contas, ele é um cidadão, paga os seus impostos, cumpre com o seu dever para com o Estado. Então, vereador Adilson, fica aqui os meus parabéns ao seu projeto, e eu acho que nós, enquanto vereadores, temos que olhar esse lado. Nem sempre a lei ela deve ser levada, nós modificamos a lei. Então, quando é para beneficiar, como esse é o caso do vereador, do projeto do vereador Adilson Girardi e de tantos outros projetos que todos os senhores vereadores apresentaram, nós podemos melhorar.
e vamos melhorar e vamos olhar sempre o cidadão, o direito do cidadão. Por isso, presidente, quero aqui parabenizar os membros das comissões técnicas e, com certeza, a todos os nobres pares que irão votar favorável a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão nos pareceres. Quero fazer um comentário, não só sobre esse projeto aqui, mas sobre todos os projetos postais. Esse é um projeto que ele sai dessa casa e onde o executivo ele sanciona essa lei. Se não me engano, esse projeto acho que era do vereador Maurício Peixe, mas claro que foi feito pela casa inteira. E esse é um projeto que eu tenho que concordar com todos os colegas vereadores, que ele dá uma nova cara para a cidade, onde as pessoas realmente, né, são ruas, são becos muito antigos, estão ali sem denominação, sem nome, sem endereço, sem chegar a uma correspondência. Então, eu quero sim parabenizar, né, o executivo que faz também com que isso aconteça, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, e cada vereador que vem propondo, né, para que cada vez mais organize melhor o nosso município, né? Eu sempre, com certeza, para cada colega vereador já recebeu uma queixa, por exemplo. Não é o teor do projeto, mas é só para a gente fazer uma baliza da discussão, né? Esse parecer é a mesma coisa quando, né, aquela questão que você chega no local e não tem o endereço. E fazendo uma comparação, às vezes, o que o vereador possa fazer, que aí nós fizemos esse projeto, e às vezes a fiscalização, ela chega lá na casa da pessoa e notifica a pessoa porque a calçada dela está irregular. Aí ela acha que a prefeitura quer multar a pessoa. Não, a prefeitura não quer multar você. A prefeitura, ela quer organizar melhor a cidade. Então, esse foi um projeto de lei dessa legislatura, dessa Câmara de Vereadores, que ela sai de dentro do Poder Legislativo e vai para o Executivo para dar uma organização na cidade. Então, eu sou um otimista do Poder Legislativo, eu sou um defensor de primeiro lugar e dos colegas vereadores. Essa matéria é do vereador Maurício, né, quero cumprimentá-lo também. Enfim, né, então são outras matérias que já passou aqui na casa, que era do proponente de cada colega aqui. Outros vereadores já fizeram projeto tão importante, né, já circulou aqui na casa, todos os vereadores. Mas, enfim, esse foi um projeto que trouxe. E aí eu quero falar um pouquinho, até como, nesse caso, falar como presidente da Câmara, a importância de nós estarmos discutindo aqui matérias positivas, né? Essas matérias são boas, essas matérias ela traz vida. A pessoa que está lá nos assistindo agora na mídia social, pelos canais, de todos os canais aqui da Câmara, ela se sente feliz com a Câmara de Vereadores, porque a Câmara faz um trabalho na altura, né? As discussões, claro, são de responsabilidade de cada colega parlamentar, mas eu penso que se nós cairmos um pouco mais nessa discussão das ideias, dos trabalhos, dos campos, eu acho que deixar um pouco o campo da persuasão, essa questão pessoal, principalmente, né? Eu acho que o poder vai ganhar mais, Então, eu quero cumprimentar o vereador Adilson também por esse projeto. Eu quero cumprimentar o vereador Adilson desse projeto e falar da importância desse projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores. Foi apresentado pelo vereador Maurício Peixe, o vereador esse que vos fala, e o vereador Jean Schroeder, né? Nós apresentamos na época esse projeto. Então, essa importância, claro, né? Esse projeto foi tão fundamental, teve, né, quantas pessoas que agora o recebem. Eu concordo com você, vereador Odir, concordo com você, alegria. Vereador Mauricinho, o senhor colocou nome num monte de ruas aqui, que eu já vi também, postais. Quantas pessoas que ficam felizes, vereador Adilson Girardi? O vereador Adilson é campeão em propor essas ideias aqui, desse projeto de ocupar essa lei.
Mas que legal, que satisfação, que alegria. Mas eu fico mais feliz ainda. Eu fico mais feliz com a oportunidade com que as pessoas vão ter de receber a correspondência. Volto a lembrar, teve a participação do vereador James, do vereador Maurício, do vereador Cláudio Aragão, nesse projeto muito forte também. Então, parabéns a todos, né? Então, era isso que eu gostaria de falar. Vou passar a palavra, está escrito o vereador Liilson, está escrito o vereador Mauricinho. Lembro que nós estamos discutindo o parecer. 5 minutos, vereador Liu. Seguida, vereador Mauricinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, as vereadoras, queridas vereadoras, também aqueles que nos assistem via internet. Eu quero cumprimentar os autores desse projeto por essa excepcional iniciativa. Como os senhores sabem, por muito tempo eu fui carteiro, né? Alguns cachorros foram atrás de mim. E de 20% a 30% de toda a correspondência é devolvida por não ter a identificação da rua, né? Também denominado como logradouro. E, com certeza, uma das formas de inclusão social, de exercício de cidadania, é o cidadão ir numa loja, fazer uma compra, muita alegria, com orgulho, dar o endereço da correspondência para que esse objeto, um imóvel, né, uma geladeira, um fogão, que ele venha comprar em uma loja, possa ser entregue no seu endereço. E o carteiro consiga entregar um cartão de crédito no endereço que a família mora. Consequentemente, ele não precisará mais, a partir da aprovação do Legislativo e do Executivo, dar o endereço da sogra, o endereço de um parente, de um irmão. Então, estão de parabéns todos os vereadores que têm feito essas proposições tão importantes. Lá no meu primeiro mandato também fizemos algumas tentativas nesse sentido, porque conheço muito bem essa realidade e sei da dificuldade que é, às vezes, os carteiros tentando localizar o morador, mas por uma força da legislação nacional não é permitido entregar se não tem o endereço. Consequentemente, né, vereadores que estão nesse pacote de discussão nesse momento, e também não tendo identificação, não tem como a prefeitura ir lá colocar no poste, no nome da rua. Às vezes, até a comunidade sabe onde mora determinado cidadão, e às vezes até a própria comunidade já tem uma mobilização por caixa postal comunitária e outras tantas tentativas. Mas identificar, estar legalizado, permitir que o Correio faça seu serviço, isso não tem preço. Então, está de parabéns à casa, também os técnicos do Executivo que estudaram, e a cada um dos senhores. Obrigado, senhor presidente. Vereador Mauricinho. Vereador Mauricinho, com a palavra. Ô, presidente, assim, eu gostaria de, não quero discutir, parabéns para o projeto, tá? Eu também sou a favor do projeto, mas eu quero uma palavra depois, da questão de ordem, presidente, para falar. Acabei de falar com o secretário da Saúde sobre o remédio, então eu gostaria de depois falar, se o senhor me der a palavra. Já acabei de falar com o secretário Jean sobre a falta de remédio. Depois de votar o projeto, senhor Day. Obrigado. Alguém ainda para discutir o parecer, não? Ok? Ok. Então, nós estamos aqui na discussão dos pareceres favoráveis com o substitutivo. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. O primeiro voto foi do vereador Ninfo aqui, ó. Está bem ligadaço, vereador Ninfo. Aprovados os pareceres por unanimidades, a discussão do substitutivo
Em discussão, o substitutivo. Não havendo em votação o substitutivo. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Aprovado o projeto com o substitutivo global. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Uma questão regimental, vereador Mauricinho Soares. Notícia boa, vereador? Boa, presidente. Notícia boa. O secretário amanhã, vereador Maurício, que também já fez parte da Comissão de Saúde, nós sempre cobramos, como nós fomos lá no PA Sul, quando não tinha pediatria, e brigamos por tudo ali. Então, o Jean, acabei de falar com ele, vereador Maurício Peixe. Amanhã tem o remédio. O vereador Cláudio Aragão, que faz parte ali do PA, ele fica assim, não, mano, a saúde está em todo lugar, né, presidente? Amanhã o remédio, ele fez ok, tá bom, isso é importante. Vereador Maurício, amanhã os remédios, só faltam, são 54 remédios, mas falta um, ele já requisitou e chega amanhã, só para os senhores. Amanhã o remédio está lá no hospital, lá, está tudo certinho. Eu já falei com o secretário, nós aqui, assim, falou, nós já estamos ligando para o secretário, para o prefeito, nós já temos a resposta já. Amanhã está o remédio lá, vereador. Obrigado, presidente, obrigado. Essa era o que eu queria comentar, a resposta para o vereador Maurício Peixe. Obrigado, presidente. A questão regimental, vereadora Ana Rita. Ô, vereador Mauricinho, eu tinha acabado de falar sobre isso. Eu falei, eu acho que o senhor não estava na sessão, mas eu falei antes com o secretário, e inclusive o nome do remédio é ciclofosfamida. É esse o remédio que vai chegar amanhã. Eu já tinha passado essa informação aqui. É ciclofosfamida, o nome da medicação. É isso, vereador Maurício Peixe? Confere o nome do remédio? Ok, beleza, obrigada. Que bom, que bom. Vereador Fábio, seguida vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, só informar com muita tristeza, principalmente para a comunidade de Piraberaba, o vereador Odir fatalmente também já tomou conhecimento, o falecimento da senhora Maria Burger Kunde, a dona Maria, muito conhecida, teve sua vida dedicada à educação, em especial ao Colégio Olavo Bilac, uma figura muito querida na comunidade, veio a falecer, ela que estava com 84 anos de idade. Então, apenas para informar que o velório acontece a partir de hoje, às 19h30, na Igreja Luterana de Piraberaba, e o sepultamento vai acontecer amanhã, às 10h. Eu peço a Vossa Excelência, se assim entender, que possamos, em nome da casa, encaminhar uma moção de condolência à família lutada, pelo carinho que toda a comunidade, o vereador Odir sabe do que eu estou falando, por essa família muito querida daquela localidade. E ela, como já falei, e finalizo aqui as minhas palavras, teve uma vida toda dedicada à educação. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Maurício Peixe, com a palavra. Obrigado, vereador Ana Rita. Obrigado, vereador Mauricinho. É isso aí. Mas também não adianta ter 53 remédios faltando um, e esse um não deixa os 53 funcionar. Então, parabéns. Se chegar amanhã, ótimo. Essas pessoas estão desesperadas esperando esse remédio. Parabéns à ação da Câmara. Assim também, vereador Cláudio Aragão, as suas palavras, quanto ao nosso projeto. Foi meu projeto de denominação de rua para fins postais. E aí a gente tem que entender a independência da Câmara. Todos os vereadores se envolveram. Depois o vereador Cláudio, o vereador James também apresentaram por quê. Nós conversamos na prefeitura e foi contra. A prefeitura foi contra, não queria, o CEPUD não queria, o menino Waze lá não queria, né? E acabamos os vereadores entendendo aqui que era o melhor para Joinville, a denominação de rua, para dar a garantia de endereço para aqueles que precisam ter endereço. Então, nós derrubamos. Essa é a importância de uma Câmara independente. E, por último, presidente, vereador Jaime, o senhor sabe que em Curitiba, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, não fez por decreto, para a volta do ônibus coletivo, transporte coletivo. Tá, o projeto na Câmara vai ser favorável, vai voltar o ônibus em Curitiba. E também em Criciúma, o nosso amigo lá, vereador Cláudio, Clésio Salvaro, prefeito, ele também mandou o projeto para a Câmara, está na Câmara, e a Câmara deve aprovar para a volta do transporte coletivo. Joinville podia copiar,
Eu tenho um projeto aqui, mas sei que o prefeito não vai pegar de mim. É só entrar aí nas redes sociais ou pesquisar, e em Curitiba, em Criciúma, ele pega o projeto e, se quiser, em Joinville, pode mandar para a Câmara, e eu, pelo que eu estou vendo, nós todos aprovamos. Obrigado. Vereador Maurício, eu vou aproveitar esse assunto, e não é oportunismo, né? Inclusive, eu conversei na tarde de hoje com o prefeito Udo sobre essa situação. O prefeito está analisando, sim, né? E o prefeito está analisando, e provavelmente, sim, daí essa eu acho que é uma forma mais correta, já porque tem uma decisão judicial impetrada pelas empresas e o desembargador negando isso. Então, se fizer por decreto, fica meio frágil, mas se fizer por lei, então eu conversei com o prefeito na tarde de hoje, né, e o prefeito está analisando, sim, essa proposta, e com certeza ele vai conversar com o nosso líder, o vereador Richard, aqui o líder do governo, para que o vereador Richard possa pilotar esse projeto, essa ideia, essa sugestão, uma vez que nós estamos, sim, recebendo vários manifestos. Claro que tem que ver, aproveitando esse assunto, né, não era assunto aqui da ordem, mas a gente abriu, já que nós estamos virtualmente, até para conversar um pouco, tem que ter todo o cuidado e seguir toda a tramitação do que diz os técnicos de saúde pública, né? De saúde pública. Uma vez que começa a preocupar o Estado de Santa Catarina, hoje todo mundo leu muito sobre isso, verificamos muito sobre isso, e a curvatura da epidemia, infelizmente, ou da pandemia, né? Ela se volta para Manchester catarinense, tá? Então, eu dei essa sugestão ao prefeito, sim, tá? Em nome do Poder Legislativo, para que isso possa vir ao poder. Claro, tem que ser analisado também juridicamente. Tem algumas cidades que estão tentando fazer algumas coisas. A gente tem visto muita propaganda antecipada, aproveitando do momento politicamente. Mas o que importa para nós, nesse exato momento, é que Joinville está dando um exemplo, né? Eu estou preparando aqui alguns funcionários que vêm aqui no poder, alguns vereadores. Nós vamos proporcionar uma única entrada a partir de amanhã, com também a higienização dos pés, com a higienização das mãos. A Câmara, a partir de amanhã, claro que já está valendo isso, né? Mas os funcionários todos com máscaras, enfim, né? Todo o cuidado que estamos tendo. E aí Joinville, com a qualidade de saúde que tem, ainda nós temos poucos casos, sendo a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, eu levei sim esse pedido ao prefeito, tá? E com certeza o vereador Richard vai cuidar disso no governo, para a Câmara, ele que faz a ponte, né? Sempre tem um líder, todo governo tem um líder, né? Tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal e no Senado. E aqui o nosso líder do governo é o vereador Richard, que vai conversar isso também, né? Vou conversar um pouco mais com ele depois fora da sessão, amanhã de manhã, para que nós possamos caminhar com isso também. Porém, o alerta, né? O alerta, e sabemos que o ônibus também é um grande propagador do próprio vírus, né? Eu acho que o vereador Facchini quer comentar esse assunto. Isso, se me permite. Senhor presidente, colegas vereadores, eu prometi não polemizar hoje, mas, vereador Cláudio, quando Vossa Excelência fala que o prefeito estará analisando, nós precisamos pensar na cidade, nós precisamos pensar nos empregos, nos milhares de empregos, especialmente o que a falta do transporte coletivo em nossa cidade impacta no que se refere à economia da Manchester catarinense. E essa história de ficar analisando, ficar pensando, vai acontecer exatamente o que aconteceu com a questão da dengue. Vocês escrevam aí, colegas vereadores, escrevam aí. Daqui, no máximo, 30 dias, Joinville vai chegar a 5.000 pessoas contaminadas com a dengue em nossa cidade. Escrevam o que eu estou falando. E o prefeito está desde 2013 pensando no que fazer. Eu muitas das vezes fui a ele e falei, prefeito, nós temos só 90 focos. O mosquito voa num raio de 300 metros. Agora é hora de bloquear, agora é hora de fazer uma política, uma ação concreta para que nós possamos segurar uma possível epidemia. Quantas as vezes eu falei aqui na tribuna da Câmara de Vereadores? Não foi ouvido. E é sempre essas desculpas, sabe? E aí me perdoa os colegas vereadores. Hoje, né, a bancada do PMDB veio fazer elogios à administração.
claro, eu não estou mais na bancada, porque quando eu falava me proibiu a palavra, lembra disso? Quando eu vinha falar algumas verdades aí na tribuna, me proibiram a palavra. Então, colegas, não é só passando a mão, não. Não é só elogiando que nós vamos fazer essa cidade cada vez melhor. Essa questão do transporte coletivo, essa questão da dengue tem que ser enfrentada. Só para vocês terem como registro, lembra que eu falava do terceiro caso que a família não foi sequer notificada? Terceiro caso de morte da Covid aqui na nossa cidade? Lembra que eu trouxe um áudio da senhora Andréia? Passado 15 dias que aquele senhor morreu, foi a terceira morte, a família até hoje não foi procurada pela Secretaria da Saúde para fazer os testes nos membros da família, ou seja, para tentar bloquear o avanço da Covid em nossa cidade. O mesmo está acontecendo com os profissionais de saúde. Não adianta desculpa, agora é hora de agir com seriedade, agora é hora de ser agressivo. Nós estamos vivendo uma pandemia, isso é muito sério, e o prefeito precisa fazer a sua parte. Sim, vereador Facchini. Ok. Colegas vereadores, deu o nosso tempo de encerramento da sessão, já são 19 horas, eu tenho que encerrar a sessão, né? E a gente volta com esse tema amanhã, tá? Nós voltamos com esse tema amanhã, e quem sabe daí, então, o projeto pode ser assim. Então, os vereadores estão concordando todos aqui, concordam com esse assunto, então, tudo bem. Muito obrigado, né? Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 12 de maio de 2020, terça-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos, a sessão está encerrada.